Bom, essa é a terceira e última parte do assunto envolvendo o Wagner Tomazoni no canal Tragicômico e a dublagem brasileira para animes, né? Eu nunca imaginei que o Wagner Tomazoni poderia preferir a dublagem brasileira para anime, né? Eu acho que mesmo se ele preferisse, né, entraria naquele âmbito de que, putz, cara, a gente não tá numa situação tipo a dos anos 90, quando a gente tinha pouquíssimas opções para baixar alguma coisa. A internet naquela época era discada também, né? Você demorava pra caramba para poder baixar um arquivo e poucas pessoas tinham o privilégio de entrar na internet, né? E a gente dependia bastante da TV aberta para ver algum anime. E o anime, obviamente, na TV aberta chega dublado, né? Dublado em português. Geralmente, apesar dos erros, a dublagem brasileira naquela época era relativamente boa, sacou? Apesar de alguns erros aí, especialmente feitos em animes como Saint Seiya, como Yu Yu Hakusho. Mas acontece que no caso do Yu Yu Hakusho, o principal erro foi a liberdade que a Audio News e que a distribuidora deram, né? Porque, pô, cara, você pega que eles aproveitaram alguns momentos de sucesso da época, né? Tipo que a torcida do Flamengo gritar, ah, eu tô maluco. Aí inseriram isso aí na dublagem do anime, né? Mas acontece que aquele negócio, né? Ficou datado. Ficou datado. Se você colocar, o que? Se você fizer uma redublagem, né, pela segunda vez, porque o Yu Yu Hakusho havia sido redublado lá em 2004, 2005, eu acho. Se você fizer uma segunda redublagem e inserir esse ah, eu tô maluco, aí vai ficar datadíssimo, cara. As pessoas não vão saber do que se trataria e vão pensar, putz, cara, o que é isso aí? O que é isso aí? Virou o quê? Virou a casa da mãe Joana, essa dublagem aí. Por mais que as pessoas hoje em dia não estejam tão exigentes em relação à qualidade de dublagem, cara. Até porque a dublagem hoje piorou bastante se você comparar justamente naquela época pra cá, né? Se você fizer uma comparação, hoje você tem poucos dubladores que realmente fazem um bom trabalho. O pessoal faz um trabalho mais protocolar. A Herbert Richards, que era lá do Rio de Janeiro, né? E eu acho que era a maior empresa de dublagem, né, que já teve aqui no Brasil. Ela já tinha um certo politicamente correto nos seus filmes e séries, né? O pessoal no máximo ali gritava merda, certo? Mas de resto, cara, de resto o pessoal não falava mais coisas, entre aspas, escabrosas. E, pô, você pega aqui outra coisa que eu havia notado, é que existe uma certa diferença entre o público, não o público, né? O povo japonês e o povo brasileiro em relação à dublagem, né? Bom, já havia deixado claro que o povo japonês dubla muito melhor do que o brasileiro. É por isso que não faz sentido você falar que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Não é. Não é e nunca foi. Especialmente se você colocar nesse âmbito de anime aí, cara, onde o dublador brasileiro geralmente não sabe gritar. Tanto é que, pô, cara, eu tô lembrado que o falecido e saudoso Orkut tinha uma comunidade chamada Eu Odeio Anime Dublado. E no avatar, na imagem ali, tava a cara, tava a estampa do Wendel Bezerra, no estúdio de dublagem, obviamente dublando. Aí na descrição tava escrito lá, isso aí é o Wendel Bezerra, que dubla igual a puta da mãe dele. E aí? Não dá pra você falar também que seria unânime, né? Ah, o Wendel Bezerra dubla pra caramba. Não. Eu acho que se você pegar alguns momentos dele dublando o Son Goku, do Dragon Ball Z, e do Dragon Ball Super também, né? Não sei se o Wendel Bezerra tá dublando o Goku lá no Dragon Ball Super, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o cara ficou famoso também, né? Aí você vai pegar ele gritando, tipo assim... Ah! Pô, cara, isso aí realmente só convence criança. Isso aí não convence gente adulta, cara. Né? Nossa, que bosta! E outra, apesar disso aí, ele é um dublador que tem uma certa versatilidade. É só você pegar o trabalho dele como um Bob Esponja, né? Mas o Garcia Júnior, que eu já havia deixado claro nos vídeos anteriores que era um bom dublador, né? Não sei se ele ainda está em atividade, só que dos trabalhos que ele fez ele sempre foi bom, né? É um cara versátil também.
Eu lembro dele ter dublado um personagem de um cartoon que fez um certo sucesso aqui no Brasil lá no final dos anos 80, chamado Nossa Turma, onde ele dublou um alce antropomórfico, né? Todos os personagens ali eram antropomórficos, né? Tinha um gato que foi dublado pelo Mário Jorge, né? Que é o dublador oficial do John Travolta e do Ed Murphy, né? O pessoal bons dubladores, né? E todos do Rio de Janeiro, né? E o Garcia Júnior havia feito muito bem esse alce aí, cara. Obviamente não com aquela voz que ele costuma fazer, dublando, quando ele dublava, né, o Schwarzenegger, quando ele dublava o Jean-Claude Van Damme, quando ele fazia as animações da Disney, quando ele dublava lá, né, ele sabia diferenciar quando ele queria. Ele também, né, já havia deixado claro, havia dublado o Pica-Pau Biruta, né? Então, ou seja, o cara é um bom dublador, pô. Aí tá. Aí não dá pra você falar de forma alguma, mesmo assim, que a dublagem brasileira é melhor do que a japonesa, cara. Existe uma certa diferença entre também o comportamento do japonês e do brasileiro, né? Porque, pô, você pega que o povo japonês é mais quieto, é mais tímido, é muito mais reservado do que o brasileiro, que é mais expansivo, que é um cara com mais facilidade de traquejo social e tudo mais. Mas quando o japonês vai dublar, ele é outra coisa, cara. Ele se mostra outra coisa, né? É só você pegar qualquer personagem aí que eles dublam, especialmente os que são mais justamente expansivos, né, e tudo, os caras conseguem convencer na dublagem, eles conseguem convencer na voz, né? É só você pegar também aqueles personagens que geralmente são representações do que os mangakás que os criaram, né, gostariam de ser, especialmente os personagens principais, né, que geralmente são japoneses normais, com cabelos escuros, né, pretos ou castanho escuro, né, e o mangaká, ele cria esse tipo de personagem justamente para que o público japonês, que geralmente é composto por homens, né, os que assistem animes e leem mangás, se identifiquem, né, certo? Mas quando ele é dublado, quando esse personagem é dublado, ele bom, eu acho que geralmente esse tipo de personagem ele é mais próximo de um japonês normal. Mas se você pegar aqueles personagens mais expansivos, que gritam e tudo mais, né? Você pega o trabalho do dublador, é muito bom, cara. Costuma ser muito bom. Mas, né, ele entra em contraste do que é geralmente esse dublador, no trato pessoal, na personalidade, né? Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu tentei passar, né? Agora você pega aqui no Brasil, cara, o dublador, né, que compõe a parte do brasileiro que é mais expansivo. Geralmente o brasileiro é assim, né, muito mais do que o japonês. Mas quando ele vai dublar, ele é um pouco mais travado, né? Cara, você pega ele gritando, justamente você pega esse exemplo aí do Wendel Bezerra, o cara não consegue gritar direito, cara. O Marco Ribeiro, que dublou o Urameshi Yusuke, não sabia gritar direito, eu não sei se ele aprendeu a gritar, né, quando dubla. Eu acho que não, cara. Eu lembro que lá no Torneio das Trevas do Yu Yu Hakusho, quando teve a batalha final do Yusuke contra o Toguro, né, teve um momento ali onde os dubladores da Audio News deixaram as vozes gritando, né, dos dubladores originais japoneses, cara. Porque, os dubladores brasileiros não sabiam gritar, né? E gritando, os dubladores japoneses são muito melhores, cara. Eles convencem muito melhor do que os dubladores brasileiros, né? Então tem esse tipo de coisa, tem essa diferença abissal entre o pessoal que faz a dublagem no Japão e o pessoal daqui do Brasil que faz a dublagem também, né? Tem essa diferença abissal. Aí tá. Aí no vídeo anterior eu havia falado sobre os homens e mulheres que trabalham nesse ramo aí de revistas informativas de anime e de mangá. Havia falado também sobre esse pessoal que trabalha em fanzine, sobre o pessoal que trabalha entre aspas, mangás brasileiros, né, tipo o Holy Avenger. E havia chegado à conclusão de que geralmente essa galera que entra nessas profissões aí e que também passa muito tempo nessas profissões, eu acho que pelo fato de que não são empregos concorridos, né? Essas redações aí de empresas que, você pega a empresa Panini,
Todo mundo sabe que ela é a mais famosa pelos álbuns de figurinha, mas também eles fazem o que editoração. Editoração eu acho que não é o termo certo. Eles publicam quadrinhos, né? Não apenas aquele ramo de mangá, né? Que é a Planet Mangá. Não, eles publicam Marvel e DC, né? Certo? Mas o ramo de mangá, geralmente, se você fizer uma comparação, eu acho que é levemente diferente do pessoal que tá no ramo de comics, cara. Por quê? Porque o povo que trabalha com anime e mangá costuma ser mais reservado, né? E eu vou corroborar o que eu li em um fórum de discussão. É um povo que costuma ter algum problema de sociabilidade, é um povo que poderia ter algum problema psicossocial também, né? É só você pegar essa galera, essa estampa, cara, é tudo nerd velho, cara. É tudo nerd velho que justamente você não consegue imaginar que ele sairia para uma noitada, né? Sairia para beber com os amigos, que sairia o que para ir para a praia com o pessoal. Você não consegue imaginar, você não consegue inserir essa galera nesses âmbitos aí. Você não consegue. Agora, para uma mulher se pôr nessa situação de, não o que, de funcionária dessas editoras aí e tudo mais, tipo que a mulher ela até pode se considerar uma nerd, mas sendo incel e tudo é muito complicado de um homem dito normal assistir, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu até citei aí os casos em alguns vídeos anteriores de mulheres que estão justamente nessa situação. Mulher que se põe como incel, mas porque eu acho que podem existir diversos motivos os quais elas poderiam ter passado por isso, tipo que medo de homem, né, a chamada androfobia, até porque também poderia ser por algum tipo de trauma, né, a mulher não tem aquela condição mental boa para ter um relacionamento, né, ou então ela até pode estar acostumada, tão acostumada nessa condição aí que já não se abre mais para ter algum relacionamento mesmo, algum relacionamento amoroso sexual com algum homem. E quando a gente imagina o que poderia ser um nerd, um fã de quadrinhos, de brinquedinhos, né, desses bonequinhos aí, de tokusatsu e tudo, a gente imagina que um homem passe por isso. Felizmente a maior parte das pessoas que estão nesse tipo de situação aí é homem. E por que eu falo felizmente? É porque esse tipo de mídia, esse tipo de coisa é mais própria pro homem mesmo, cara, não é pra mulher. Você faz uma comparação aí, o que você coloca numa mesa anime e mangá, né, tudo junto, e coloca o comics, especialmente o comics estadunidense, a mulher vai preferir o anime e o mangá. Por quê? Porque o roteiro é mais elaborado, você tem arquétipos de personagens ali que são mais afeitos ao gosto feminino, e especialmente todo mundo sabe que o mangá ele tem um gênero chamado shoujo, que é próprio para as meninas jovens, né? Menina jovem é redundância, próprio para as meninas. Você não tem semelhante em comics, mesmo numa época pré-lacração, porque eu lembro que nos anos 90 não tinha lacração ainda, mas mesmo naquela época ali, uma mulher teria muito mais facilidade para preferir mangá e anime do que comics, cara. Certo? Se bem que tem muito homem que curte shoujo. Tipo que quando Sailor Moon foi exibido aqui no Brasil lá em 1995, eu curtia, cara, eu achava bacana. Eu acho bacana até hoje, inclusive. É um anime mangá bem trabalhado. Você tem personagens carismáticas ali, certo? E se bem que aqui no Brasil você não tem essa separação de gêneros, próprios de aquele Yu Yu Hakusho, ele é feito para meninos jovens, né? Não, tem muita mulher aqui que curte Yu Yu Hakusho. Se bem que lá no Japão não tem aquela obrigação da mulher, curtir só shoujo também. Enfim. Aí então quando uma mulher se coloca como nerd, e ainda mais partindo de uma premissa, de um modo de vida incel, é complicado demais, cara. É complicado demais e nem preciso falar que mulheres que participam
do plantel de funcionários dessas editoras aí que publicam mangá, cara, você pode ter certeza que pelo menos umas 3 ou 4 delas poderiam se colocar nesse gênero aí, incel. Inclusive o próprio termo incel foi cunhado por uma mulher, uma canadense chamada Alana, que estava tendo muita dificuldade aí para ter um relacionamento. Inclusive eu até vi algumas fotos dela. É uma gordinha, eu até poderia dizer que nas fotos onde ela tá menos arrumada ela seria feia, mas não, cara, pra mim tem uma beleza completamente neutra. Aí depois, e isso aí foi antes dela ter cunhado o termo, né, segundo o que eu li, ela havia se descoberto bissexual, certo? Só que eu acho que ela se colocou como bi porque ela estava tendo dificuldade. Eu acho que até hoje ela tem dificuldade para arrumar homens. E ela se pôs numa fuga para suprir a sua carência, cara. É como se fosse uma típica gordinha ocidental que ela é preterida por todos os caras aí para arrumar alguma coisa. Ela até pode ter a sua preferência pessoal. Tipo que, tô procurando aqui um emprego, eu tô numa situação de merda aqui, tô tendo dificuldade para arrumar emprego. Não apenas no meu ramo, mas em qualquer outra. Não, eu acho que principalmente no meu ramo, mas quando pinta alguma coisa aí, né, eu ponho dificuldades. Tipo que, é muito longe, né? Aqui no Brasil tem muita gente que o que mesmo acorda cedo para pegar no batente. Tipo assim, a pessoa ela dá expediente a partir das 8, mas ela acorda umas 5 horas, né? Ela sai de lá de baixo, tipo o quê? Sai de lá de Guaianazes, que fica na Zona Leste, né? No extremo da Zona Leste, para trabalhar ali em Pinheiros, que fica na Zona Oeste, do outro lado da cidade. E a pessoa que está nessa condição aí de ter dificuldade para arrumar emprego, quando finalmente consegue, né, ela acaba não aceitando esse tipo de convenção aí. Ela fica colocando impedimentos para não trabalhar nesse emprego. Ou então ela chega em uma situação onde, o pessoal chamou ela para uma entrevista de emprego, mas ela está muito estressada. Ao invés dela falar não para a recrutadora, mas para o selecionador, para a pessoa que convocou ela, para ver se poderia remarcar a entrevista, né? Ou então se pudesse falar, você pode falar comigo em outra hora? Não. Ela acaba, não quero falar, não quero papo. Ou então é arrogante o suficiente para falar, quando eu tiver com vontade eu retomo o contato. Mas quando você fala isso aí, é claro que o selecionador vai te excluir, pô. Claro, né? Então vocês conseguiram entender, né, o que eu tentei passar. Então, tem mulheres feias, mulheres que são preteridas aí por outros caras que fazem esse tipo de coisa, cara. Eu conheço mulher obesa aí que é relativamente bonita e que faz esse tipo de coisa. Ela rejeita um cara, inclusive um cara não necessariamente bonito também, né? Se bem que isso aí vai de gosto pessoal. É um cara magro que tá em forma, que quer ficar com ela, que não tem esse impedimento, obviamente, dela ser obesa, mas ela rejeita ele, não que ela seja obrigada a ficar com ele, especialmente também por ele ser magro. Mas tem muita mulher que prefere estar nessa situação aí de estar na seca do que dar uma chance pro cara que gosta dela, que quer ficar com ela de verdade. Então, se esse é o caso dessa Alana aí, então ela se descobriu GLS, eu acho que a situação não mudou, mas GLS não, né? Porque o S é simpatizante. Mas enfim, ela se descobriu bissexual. Aí eu acho que a situação não mudou muito em relação a até algum homem, cara, eu acho. Mas tem muita mulher que acaba sendo bissexual, ou então até mesmo acaba sendo lésbica, cara, como uma rota de fuga, como uma fuga para suprir a sua carência, cara. Aqui no Brasil, do que eu entendi, né, tem até uma atriz conhecida aqui, ela tá com esclerose múltipla. Aí ela tinha como assessora, né, uma sapatão, aquela sapatão estilo Joãozinho mesmo, né,
cabelo curto, se veste como homem e tudo mais. Aí na hora da penúria, em relação a essa doença aí, o pessoal da classe artística praticamente ignorou ela. Aí ela foi recorrer a quem para suprir a sua carência afetiva? A essa assessora aí, cara. Tanto que tá namorando com ela, cara. E essa atriz aí é mãe solteira. Eu não vou falar essa pataquada de mãe solo é um escambau. Aí ela tá namorando com essa assessora aí, cara. Dá pra você sacar de longe que ela recorreu a isso aí justamente pra suprir a sua carência. Aí você acha que eu acho isso correto? Obviamente que não, né, cara? Obviamente que não. Então é muito complicado você ter esse tipo de mulher nessa situação de incel, cara. Existem até alguns títulos aí de mangá que o que mesmo? O pessoal trabalhou esse tipo de história, né? Mas não é algo, cara, eu creio que se é algo muito ruim para homem, você imagina para mulher. Imagina para mulher. É por isso que é doloroso você ver essas mulheres aí que participam de rodas de anime e de mangá, elas não tendo vontade de ter um relacionamento. Não que elas sejam obrigadas a isso, né? Mas, cara, quando... eu não sei, cara, uma mulher jovem, ela até pode ser considerada bonita para alguns também, tipo a Sandra Monte lá, né? Ela tem uma beleza nula, mas acho que dá pra ter alguma coisa ali, mas pô, cara, quando ela se põe como estou fechado, não tô falando que ela tá nesse tipo de coisa, mas digamos que esteja. Não vou falar alguma coisa aqui pra denegrir ela, né? Até porque eu não conheço ela pessoalmente, então não vou ser baixo a esse ponto. Mas enfim, se ela estivesse nesse tipo de situação aí, cara, sendo uma mulher jovem, uma mulher que pode ser atraente para outros homens, não quero, ou então tem um trauma de homem, então é doloroso você ver esse tipo de coisa, cara. E quando uma mulher que o pessoal chama de otome, não, fala que é otaka e que empreende algum relacionamento, eu acho que é praticamente na mesma condição de um homem otaku ou até mesmo de um homem não otaku. Acho que é acostumado, afeito à cultura nerd, né? O sujeito não é muito de justamente empreender diversos relacionamentos. O cara, no seu segundo, no seu terceiro namoro, acaba casando. Até porque a mulher também pode estar nessa situação aí, ou não, né? E o cara até poderia ter uns 2 ou 3 filhos e pronto, acabou, tipo o que eu ouvi aí em um vídeo. O sujeito não vai pra noitadas, né, como eu havia falado, não vai pra noitadas, não vai curtir algum entretenimento em grupo, né, geralmente. Eu acho que você poderia colocar aí na roda aquele Léo Kitsune, aquele cara que fez um vídeo anos atrás falando, e ele foi funcionário da JBC, dele falando sobre o eti desnecessário dos animes. Porra, cara. Primeiramente que o japonês, ele faz anime, faz mangá, não é pro público brasileiro, cara. Não é o público-alvo. Se calha de rolar algum licenciamento, beleza, é lucro. Mas ele tá fazendo isso aí principalmente pro público japonês, cara. Pro público japonês. Não tá fazendo isso aí pra macaco brasileiro do terceiro mundo, cara. Certo? Mas quando o cara faz vídeo falando isso aí, é porque ele quer que, isso aí na posição de influenciador, né? Ele quer que a pessoa que acompanha ele pense, obviamente, da mesma forma que ele. É tipo aquela Cláudia Andriolo, fazendo vídeo falando sobre o suposto machismo dos animes, né? Porque tem animes aí em que as mulheres elas estão nessa situação de eti, né? Tipo aquele, eu acho que é Nanatsu no Taizai. Eu não vejo esses animes recentes aí. Inclusive eu tô revendo o mangá de Saint Seiya, cara. Eu tô revendo aqui online.
tanto essa mulher aí, que inclusive participou de programas aí de namoro, né? E passou uma vergonha do caramba. Ela foi lá no programa da Eliana, né? Queria um namorado lá, mas não, cara, ela quis aparecer. Ela quis aparecer. Tanto ela quanto o... E ela sabe muito bem que tem muito cara aqui que quer ficar com ela, pô. Então, porra, precisou ir para um programa de namoro? Não, ela quis aparecer. Enfim, tanto ela quanto o Léo Kitsune, eles sabem muito bem que não tem condições, que não tem autoridade para mudar o esquema lá dos japoneses de fazer os seus animes e os seus mangás. Eles sabem muito bem, ou seja, eles querem isso aí, né, que eu acabei de falar, eles querem fazer com que a mente dos seus influenciadores pense iguais a eles, né, nesse sentido aí. É o pessoal progressistinha, cara, sacou? Aí, dentre essas pessoas que ficaram relativamente famosas fazendo cosplay, indo para eventos de anime também, tava aquela a que havia se tornado uma VJ lá da MTV chamada Marimun. Não sei se vocês se lembram dela, cara. O pessoal falava que ela ia justamente nesses eventos de anime e cobrava por beijo. Ela cobrava pro pessoal aí receber beijo dela, não sei se na boca, não sei se no rosto, né? Mas é muito fácil as mulheres relativamente bonitas fazerem sucesso nesses lugares, cara. É muito fácil porque, pô, tanto no Japão quanto aqui no Brasil, o otaku, ele tá numa situação de pária social. Mas aqui, você não tem aquela cobrança que a sociedade japonesa tem. Agora você imagina justamente você inserir essa cobrança para cá, pro Brasil. Você acha que o pessoal iria deixar barato? É claro que não, cara. É claro que não. Aqui também você pega que existe o que? Como eu já havia deixado claro, né? O brasileiro é completamente diferente, cara. Aqui existe uma disparidade tão grande, né, com o japonês, cara, que não dá para você querer fazer uma equivalência das coisas, cara. Não dá. Então é por isso que houve uma certa facilidade em suavizar a significância, né, do termo otaku aqui no Brasil. Como eu havia falado, né? Não sei se foi o Sérgio Peixoto ou se foi o Orlando Tozeto Júnior que fizeram essa deturpação do termo otaku aqui no Brasil, cara. Que passou de um cara justamente rejeitado, né, pela sociedade, de um cara que, né, acho que tá no âmbito de lixo social, né, lá no Japão, para um cara que é apenas fã de anime e de mangá, né? Eu lembro que a Globo, isso aí foi na novela A Força de um Querer, que passou era a novela das 9, né? Que tinha um sujeito lá, tinha um moleque chamado Yuri, né? Que ele era um otaku no âmbito brasileiro da coisa, né? Ele fazia cosplay, tinha lá sua sociabilidade com outros otakus, né? E chegou um momento onde ele pediu para a mãe chamar ele de Kakaroto Son Goku, né? E ele estava justamente com um cosplay de Goku. Aí então, quando isso aí aconteceu, eu lembro também que tiveram algumas pessoas, alguns otakus aborrecidos, cara, com essa representação aí do que seria eles, né? Do que seria esse tipo de gente. O pessoal fez algumas notas, fez alguns vídeos reclamando dessa atitude da Rede Globo, né, da Glória Pérez, que foi a escritora da novela, mas acontece que essa galera se manifestou tipo como se fosse um militante de esquerda, sacou? Foi como se fosse praticamente a mesma coisa, cara, um militante de esquerda, reclamando porque foi mal representado, né, na grade de programação da Rede Globo, certo? Mas acontece que não, acho que só ficou por isso aí mesmo, né? O pessoal não fez algo mais grave.